Examinando as Escrituras, nós continuamos no livro dos Salmos, capítulo 5, e agora estaremos lendo a partir do versículo de número 9. Pois não têm eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Nós temos aqui uma palavra profética. Jesus Cristo, toma essa palavra para o seu ministério, para o seu reinado. Então, aqueles homens que estão ali ao seu redor, embora digam-se religiosos, na verdade, eles estão enganados. Eles enganam os outros. Em muitos casos, enganam-se a si próprios. São falsos. Eles não têm sinceridade. Então, assim como Moisés enfrentou muitas contradições do povo em relação à sua liderança, ao seu ministério, em relação à palavra recebida de Deus por Moisés, que deveria ser obedecida, recebida com temor, com tremor e praticada com sinceridade, com honestidade, assim também Jesus já tem essa palavra profética, que este povo vai honrar com os lábios, mas o seu coração vai estar longe dele. Então Davi passou por isso no seu reinado. Embora ele recebesse a palavra profética, a revelação de Deus, embora ele fosse o escolhido de Deus, aquele rei que Deus colocou naquela posição, ainda assim o povo se rebelava. E não diretamente no caso contra Davi, ou no passado contra Moisés, ou, por exemplo, contra José, quando ele apresentava o sonho, a visão, a revelação, mas, na verdade, contra Deus, contra a escolha de Deus, contra a palavra de Deus. Então, Jesus também já sabia, pela palavra profética do Salmo 5º, onde nós acabamos de ler, no versículo de número 9, que ele estaria enfrentando a contradição dos pecadores, daqueles que amam a mentira. Manifestou-se a luz, a verdade, a palavra de Deus, mas aqueles homens preferiram as trevas da mentira. Então, eles não têm sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. Nós vamos ver pessoas que têm essa facilidade de aceitar uma doutrina, uma filosofia baseada em mentiras, em crimes, em roubo. Apenas muda o nome para expropriar o bem daquele que acumulou, daquele que trabalhou, a família trabalhou por várias gerações, e agora, na sua filosofia mentirosa, no seu crime, ele diz que tem o direito de roubar aquele que possui alguma coisa. Então isso também é uma forma de se voltar contra Deus, contra a sinceridade, contra a verdade. O seu íntimo é todo crime. Então Jesus já tinha essa palavra, sabendo que ele andando na verdade, ele resplandecendo a luz do Pai, a glória do Pai, ele iria provocar esta reação de negação dos mentirosos, dos que não têm sinceridade nos seus lábios. A sua garganta é sepulcro aberto. Veja aqui que sepulcro leva-nos lá a lembrar do abismo lá de Gênesis, das trevas, da morte. Eles buscam encaminhar as pessoas para a morte, para o engano, para cair, para tropeçar, para serem levados à condenação, à morte. O diabo leva o homem e a mulher à ignorância das trevas para pecar e para morrer. Morrendo, ele será mais um no abismo, no inferno, nas trevas,
mais um nas mãos do diabo para a destruição final, para o Armagedon, para que mais possam ser tragados pelo adversário para o sepulcro. Então, essa figura de linguagem, dizendo que a sua garganta é sepulcro aberto, quer dizer que de dentro dele passa pela sua garganta, pela sua voz, apenas palavras de morte, de pecado, pois o salário do pecado é a morte. O diabo, então, induz, tenta o homem e a mulher para que pratiquem o pecado. Ele é o tentador, vai tentar levar o homem e a mulher a desobedecer a Deus, sabendo que Deus dá o seu mandamento, Deus dá a sua ordem, os céus dominam sobre a terra, os céus dão mandamentos para a terra, obedecer humildemente a Deus. E o diabo vai então dar uma palavra de contradição, dizendo que você pode fazer o que quiser, pode fazer o mal, pode desobedecer a Deus, pode fazer o que a palavra de Deus diz para não fazer, porque você não será punido, porque você já está salvo, porque Deus não vai cumprir a sua palavra. Então, essa palavra de que pode tudo é a palavra do inferno, é a palavra da morte, é a palavra do engano, é a palavra da mentira, porque Deus é luz, Deus é santo, 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 e nós temos que andar na santidade do conhecimento das Escrituras. Como eu vou andar no caminho do bem, no caminho da justiça? Como que eu serei reto, justo, correto diante de Deus? Conhecendo as Escrituras, porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus, temos que conhecer, prosseguir conhecendo essa palavra para podermos andar na luz, não tropeçarmos e vencermos a maldade, a iniquidade que vem tentar nos desviar do caminho correto, pois a sua garganta é sepulcro aberto, o seu íntimo é todo crimes. Então tudo que você ouve, tudo que o diabo, tudo que o homem iníquo, o homem mau traz, é caminho de morte. E com a língua lisonjeiam. E para ganhar mais um para cair no buraco, no precipício, no abismo das trevas do diabo, do inferno, eles até lisonjeiam pessoas, e nós muitas vezes observamos isso como se fosse uma disputa, uma campanha política em que as pessoas são enganadas, eles lisonjeiam com a língua para ganhar mais um para o inferno, para que mais um seja iludido, para que mais um venha a se sentir superior, venha a se ensoberbecer com aquela palavra do diabo, como foi ali com o primeiro casal. Vocês podem comer, vocês vão ser igual, vão crescer, ser iguais a Deus, vão conhecer as coisas, vão reinar independentes, vão dominar, vão tomar posse, vão ganhar, vão lucrar, vão conquistar. Então são palavras lisonjeiras, de engano, de falsidade, sem submissão a Deus, sem adoração a Deus em espírito e em verdade, sem reconhecer que tudo vem de Deus, sem se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Então são essas palavras lisonjeiras que vão elevar o seu coração e vão te levar a uma grande queda, à morte, ao inferno, à perdição, a pensar que você pode reinar, pode viver, pode sobreviver sem Deus na sua vida. Versículo 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Então, busque a Deus para você não entrar nesta palavra, uma palavra profética de juízo, de justiça de Deus. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, pois os planos vêm do inferno, vêm do diabo, vêm do pai da mentira que mente desde o princípio. Lá no Jardim do Éden mentiu para o primeiro casal, desde o princípio da criação aparece o diabo na figura da serpente mentindo para levar o ser humano à queda, à morte,
pois ele é o príncipe do abismo, das trevas, da morte e do inferno. E é para lá que ele quer levar o maior número de pessoas. Então declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, pois os seus planos são de derrubar pessoas. Então, Senhor, que eles caiam neste plano de derrubar, que eles caiam primeiro, que eles venham a cair. Ele e os seus seguidores. Ele e aqueles que amam mais as trevas, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, as escrituras, que rejeitam a luz, aqueles que rejeitam o bem, aqueles que rejeitam a paz, aqueles que pregam a guerra. Nós vemos aí uma doutrina ensinando a guerra e algumas pessoas que de maneira nenhuma rejeitam isso. Em momento algum eles trazem uma palavra de condenação, de rejeição à morte de tantos homens, mulheres e crianças, idosos e grávidas morrendo, sofrendo, passando fome. Em algumas nações da Terra que servem uma certa ideologia, uma certa filosofia da morte, da pobreza, da miséria, da morte, da fome, do inferno, doutrinas de demônios. E há pessoas que em momento algum rejeitam essa palavra. Então o que nós temos aqui no versículo 10 é: rejeita-os por causa de suas muitas transgressões. Então a oração de Davi é que Deus rejeite então esta filosofia, estas pessoas que vivem na mentira, na iniquidade, na maldade, na guerra, rejeitando as coisas de Deus, tudo que se diz de Deus eles são contra, mas a morte de inocentes eles não rejeitam, eles não acham errado, eles jamais dão um pronunciamento, sequer algum pronunciamento dizendo que estão contrários à morte, pessoas morrendo de fome, pessoas se alimentando do capim, pessoas se alimentando de resíduos humanos, e essas pessoas em momento algum dão uma palavra contrária a essa situação. Então, a nossa palavra, a palavra de Deus é: rejeita o Senhor por causa dessas suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. É a grande verdade. Eles se rebelaram contra Deus, contra a religião, contra a verdade, se rebelaram contra a paz, se rebelaram contra tudo que é bom, tudo que vem de Deus, contra as boas obras, se rebelaram contra fazer o bem, se rebelam contra a mensagem do amor, amor ao próximo e a boa vontade entre os homens, entre os povos, entre as nações. Eles se rebelaram contra tudo que é bom. Nós temos falado aqui que eles têm mesmo uma raiz diabólica, uma filosofia inspirada pelo diabo, pelo pai da mentira, porque eles querem dizer que Deus não existe. Então, quanto mais o mundo entrar em confusão, no caos, mais eles vão poder dizer que essa situação de fome, de tragédia, de guerra é porque não há um Deus, não há bem. E os povos das nações são governados por esse sistema ímpio, por esse sistema que rejeita Deus, são os povos que mais sofrem sobre a face da terra, porque eles querem que a população, a partir da sua população, rejeite qualquer bem, qualquer coisa de Deus, qualquer coisa ordenada na natureza. Eles preferem destruir a natureza, alterar tudo que for possível na natureza para dizer que não há harmonia, que não foi criado por Deus, que a natureza e tudo tão bem criado, funcionando, tudo em ordem, isso levaria as pessoas a pensar em Deus. Então eles querem alterar toda a ordem, querem que haja o caos, que haja guerra, que haja violência, que haja traição, que haja coisas da maior capacidade de invenção do mal, inspiração do mal, para que as pessoas não vejam Deus em nada, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação que alguém possa pensar que há paz, que há bem, que há luz, e assim pensar que há Deus. Então eles querem mesmo transtornar a humanidade, transtornar as coisas, alterar tudo o que for possível
no sistema da ordem de Deus para que ninguém enxergue Deus. Eles querem realmente trazer as trevas para a terra, trazer o mal, trazer o ódio. Isso vem lá do abismo. Isso são inspirações demoníacas, que a própria palavra de Deus já diz que nos últimos dias viriam esses tempos, como nós estamos aqui descrevendo, que seria por causa de pessoas que dariam ouvido aos ensinamentos de demônios. Então, lá no século XVIII, século XIX, nós tivemos alguns filósofos trazendo essa mensagem demoníaca, do caos, de um mundo sem Deus, e que quanto mais houver fome, guerra, tragédia, mais as pessoas vão descrer da ordem, da paz, do amor de Deus. Mas nós vamos agora orar, vamos orar para que haja paz na terra, para que haja o conhecimento de Deus, da verdade, para que haja amor, ao invés de luta por tudo, guerra e traição e mentira, que prevaleça a justiça, a verdade, a bênção de Deus, a paz, para que o mundo creia, que haja amor entre nós, que haja amor no lar, que haja amor na família, que haja amor em todo lugar, que o amor de Deus seja derramado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós Te buscamos nesta hora. Precisamos, Senhor, que Tu derrames o dom do amor sobre todas as casas, famílias, pessoas, em toda a terra. Que haja a Tua bênção, que haja a Tua verdade, que resplandeça, Deus, a sinceridade, a justiça, o direito que é correto, pois o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de justiça. Então, Senhor, abençoa a nossa geração, que a nossa geração seja salva, que haja salvação, vida, paz, transformação, novo nascimento em todas as nações da terra, a partir, Senhor, da liderança de todas as nações, que eles venham a crer na Tua glória, no Teu poder, crer em Ti, Senhor, e venham te reconhecer, venham te conhecer através da palavra, das Escrituras, venham entender a Tua mensagem de amor, que tudo, Senhor, foi criado por Ti com harmonia nessa terra, Senhor. Então, que eles venham a se render, humilhar-se diante de Ti, Senhor, e bendizer e glorificar o Teu nome. Senhor, nós profetizamos uma nova vida, nós profetizamos uma nova terra, nós profetizamos novos céus em que habita a justiça e que venha a Tua salvação sobre todos, que este lar que agora nos escuta seja abençoado com a luz do céu, com a Tua glória, que desça agora e resplandeça nesta casa, trazendo saúde, paz, alegria, trazendo felicidade, Senhor, nesta casa, e que venha ser derramada, Senhor, sobre toda a terra. Muito obrigado, Deus, pela Tua resposta, muito obrigado, Deus, pela Tua presença, obrigado, Senhor, pelos milagres que agora já estão acontecendo nesta casa e sobre toda a terra. Nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus abençoe a você eternamente.